Estamos de volta com o programa Diário Mais, ao vivo, agora 6h30 praticamente, né? E a gente está aí na reta final do programa, mas eu preciso, né, dar uma satisfação para vocês. Afinal de contas, eu tinha anunciado aqui a presença da tia Elaine, fazendo então as esculturas de balões, né? Mas infelizmente ela não vai participar do programa, né? Fica aí para uma próxima oportunidade. Então, eu tinha que dar a satisfação para vocês. Mas como a gente está falando aqui das atrações que a gente tem em Teresópolis, né, atrações turísticas, e aí não só para os turistas, né, mas para os moradores também, né, quem vive aqui na cidade e que gosta de passear, a gente tem muita coisa bacana para oferecer, inclusive, né, para os moradores aqui de Teresópolis. A gente falou no outro bloco sobre o museu que a gente tem aqui, né, com muito orgulho, o Sobrado Histórico. A gente vai agora por uma outra vertente aqui com o nosso querido Marcelo Medeiros para falar também de uma atração turística, não deixa de ser, mas agora mais voltada para o natural, né? A natureza, os parques belíssimos que a gente tem em Teresópolis, não é isso? Com certeza, Nina. Teresópolis é uma cidade privilegiada, né? Para quem não sabe, porque tem muito teresopolitano, muitos moradores que ainda desconhecem, mas temos aqui 3 unidades de conservação ambiental. Temos 3 parques que cercam o município. De um lado, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, do outro, o Parque Estadual dos Três Picos e, por último, o parque mais novo, nosso filho, que é o Parque Municipal, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Então, vamos falar de turismo ecológico e também de ecologia, né? Quais os benefícios que essas unidades de conservação trazem para os teresopolitanos, principalmente, já que vivemos aqui, né? Agora, o que faz um espaço virar uma unidade de conservação? Por que ela leva esse nome aí? São vários fatores, né, que podem fazer com que uma área seja transformada em unidade de conservação ambiental. Pode ser um interesse ecológico, um interesse de proteção da beleza cênica da região ou da riqueza da biodiversidade, ou para garantir a ligação de uma unidade de conservação já existente com outra. Então, vai de acordo com aquela região, com o que ela pode oferecer, não só para a comunidade, mas para a conservação da biodiversidade, para a conservação, ou, como falei, da beleza cênica. Por exemplo, o caso da Serra dos Órgãos, que é um caso que você tem as duas coisas bem claras, que é a beleza cênica, né? Quem chega ali ao Soberbo e dá de cara com aquele visual, a beleza impactante, até para nós que estamos acostumados, toda vez que a gente vai lá, dá de cara com aquele visual, é impactante, quando sobe a serra, desce a serra, e a riqueza da biodiversidade aí dessa região. Entrou uma imagem aí, pode até voltar, Rica. Não, o Gil que está lá agora. Essa imagem aqui mostra um pouquinho, para quem por acaso desconhece as nossas belezas, né? Da nossa Serra dos Órgãos, que aqui é dedo de Deus, cabeça de peixe, ali escondidinho o dedo de Nossa Senhora, ali em cima do Sexta-feira, ali, e os Calavrados está mais abaixo. E lá atrás, continuando a Serra dos Órgãos, mas indo em direção a Petrópolis. Então, você imagina a quantidade de biodiversidade protegida de Teresópolis, a partir aqui desse maciço do Dedo de Deus, até lá atrás, onde fica Petrópolis, só indo para cima, porque se descer também vai para a região de Magé, onde o parque chega. Então, um parque enorme, é o parque mais antigo do nosso município, é o terceiro mais antigo do país, criado em 1939. E só uma curiosidade dessa foto, Nina, essa foto mostra o nosso Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Soberbo, Dedo de Deus. E eu fiz, o detalhe é de onde eu fiz essa foto. É difícil, ninguém acredita, eu fiz essa foto da Mulher de Pedra. Do seio da Mulher de Pedra. Eu estava no cume do seio, que é bem lá em Vargem Grande. Vargem Grande. Lá naquela região, então, eu fiz essa foto, dei sorte daquelas nuvens entrarem atrás do Dedo de Deus e acabou ajudando a realçar aquela silhueta. Mas você estava lá em cima, você subiu. Estava lá na pontinha do seio, no biquinho do seio da Mulher de Pedra. Bem lá em cima mesmo, e de lá a gente pode ver. Cheguei nessa imagem, e de lá a gente vê a Serra dos Órgãos. Então, com a teleobjetiva, aproximando a imagem, deu para registrar ali essa
essa imagem bonita, né, das nuvens e a nossa Serra dos Órgãos de fundo, vista lá Linda. de Vargem Grande, bem longe. Sempre que eu falo Seio da Mulher de Pedra, a pessoa fala, da Mulher de Pedra é lá de longe mesmo, lá de Vargem É Grande. muito longe. Então dá para ter uma ideia, mas já dá para ter uma ideia desse assunto que a gente vai falar agora, que é essa ligação dos três parques, né? Eu estou lá no Três Picos, que a Mulher de Pedra fica na área dos Três Picos, Que é um avistando, parque, que é né? um parque, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, avistando a nossa Serra dos Órgãos. Então até pode passar as imagens aí, Gil, porque tem mais imagens da Serra dos Órgãos, para mostrar a dimensão dele, o tamanho, a beleza. Essa é a Pedra do Papudo, que a gente vê quando olha do centro da cidade, olha para cima, é a montanha mais alta que a gente vê da região central, do Vale do Paraíso, e as pessoas acham que é a Pedra do Sino, porque sempre se fala que a Pedra do Sino é a mais alta da cadeia e tal, mas não é. Quando a gente vê do centro a mais alta é o Papudo, o Sino fica atrás, não se vê do centro. E ali, Nina, tem uma pontinha assim em destaque ali na esquerda, parece uma pontinha de pedra, assim, que não tem nada a ver com a imagem, parece só mais uma rocha, mas é uma pequena montanha chamada Agulha Bonatti, que é o menor cume da Serra dos Órgãos, que pode se escalar. Essa montanha foi conquistada na década de 60, é um bloquinho de rocha de cerca de 20 metros de altura. Ali, para quem escala, você entra por onde? A Pedra do Papudo, para você chegar na Bonatti, você tem que chegar no Papudo. É acessado pela trilha da Pedra do Sino, quase toda, 95% da trilha da Pedra do Sino, quase chegando no Campo das Antas, para quem conhece, fica a entradinha da trilha do Papudo. E você vai do Papudo, de lá já pega uma outra trilha, que vai naquela pedrinha ali, que é a Agulha Bonatti, que é muito legal, que é uma pequenininha, assim, cabem 3 pessoas naquele cume, e ela vai estreitando, assim, como chama a agulha, vai ficando Cabem 3 fina. pessoas. 3 pessoas naquela pequenininha lá. Nossa, mas tem que ter uma habilidade para chegar Você ali. tem que sentar, que é tipo você montar num cavalo, assim, você sobe na pontinha da agulha e sentam os 3, assim, e quem senta na beirada mais pro lado da floresta se dá um pouco mal nele, que vai ficando fino, apertadinho, assim, mas é legal, é mais uma montanha curiosa de Teresópolis, que é a Agulha Bonatti, menor cume da Serra dos Órgãos, que a gente vê de vários pontos do centro, dá para ver. Então, quando você olhar lá em direção ao Papudo e identificar uma pontinha assim, se destacando, às vezes, no meio da floresta, é a nossa Agulhinha Bonatti. Bacana, ó, são curiosidades, gente, assim, o teresopolitano não conhece, na verdade, não sabe como chega, né, a grande maioria, a não ser o pessoal aí, seus amigos todos do SET, que estão sempre aí excursionando pelas pedras de Teresópolis, né, pelas que a gente montanhas. não conhece, a gente está procurando saber como chega. Já foram em todas, praticamente. Da Serra dos Órgãos, essas principais que a gente vê do centro da cidade, praticamente todas. Algumas que do pessoal do clube não foi ainda são essas mais afastadas, que ficam em locais inóspitos, locais onde há restrição de visitação, que fica entre Teresópolis e Petrópolis. Mas essas que têm o acesso liberado, têm a visitação liberada, o pessoal do clube já esteve em todos esses cumes. Tem mais imagens aí do Parque Nacional para a gente falar? Imagens bonitas para destacar a nossa região e incrementar a visitação. Essa é uma placa mostrando essa ideia, Soberbo, Teresópolis, né? no Bem Soberbo bacana. clássico, e Dedo de Deus e Cabeça de Peixe. Essa imagem aí é uma imagem que eu gosto muito, Nino, que essa imagem eu fiz de helicóptero, no sobrevoo que eu fiz com o pessoal do INEA, por cima da Pedra da Hermitage, que é aquela pedra da Quinta Lebrão. É mais ou menos a vista da Pedra da Hermitage, só que ela está um pouquinho mais acima. E mostra o tamanho do nosso município, como cresceu Teresópolis, aqui bairro de São Pedro, Alto, todos misturados aí, e mais lá para trás dos bairros vizinhos ao Alto, e ao fundo a nossa Serra dos Órgãos, do Escalavrado, que é o primeiro, e lá em cima, lá no finalzinho da tela, está o Papudo, que a gente estava falando dele agora, lá em cima, que é o mais alto que a gente vê. Então, mostra todo esse cenário belo da Serra dos Órgãos. Essa foto que a gente está vendo, tá? A gente vê a serra assim, nossa, como é linda a Serra dos Órgãos. Como são chamadas todas essas pedras aí? Porque daqui eu só sei o Dedo de Deus e Pedra do Sino, o resto eu não sei mais. Então vamos começar lá no reloginho, lá da Diário TV, lá, ó, a partir do reloginho subindo. O primeiro é o Escalavrado, que é a lisa, que é lá né? lisinho que a gente vê na beira da estrada da Rio Teresópolis. Depois vem o Dedo de Nossa Senhora, o Dedo de Deus. Um pouquinho à frente do Dedo de Deus, a imagem está um pouquinho escura, mas tem uma montanha que é o Santo Antônio Mirim, que é onde ficam as trilhas Mozart Cartão, o cartão postal. Voltando para aquele outro plano, à direita do Dedo de Deus, a Cabeça de Peixe. Depois vem o Santo Antônio, que é uma área que na visitação não é permitida, que é uma área de pesquisa, você só pode ir com autorização do parque. Atrás do Santo Antônio não aparece nessa foto, mas em alguns momentos da serra você vê que são as Três Marias. Seguindo,
Um pouquinho mais acima está o São João, que o Santo Antônio faz um biquinho para a direita. O São João faz um biquinho para a esquerda. E dá para a gente ver daqui. São João. E ali, naquele amontoadinho ali, não dá para ver assim perfeitamente, mas estão ali verruga do frade, nariz e verruga do frade, queixo do frade, agulha do diabo. E lá em cima, as duas mais altas, a São Pedro e a Pedra do Papudo, que estávamos falando agora. E atrás dessas duas, São Pedro e Papudo, fica a Pedra do Sino, que não se vê. Ela é a mais alta, só que dependendo do ângulo, a gente não consegue ver. E a gente falou de vários santos aqui, Nina. Ó, dedo de Deus, dedo de Nossa Senhora, Santo Antônio, São João, São Pedro, e temos uma agulha do diabo no meio. Pois é, tem então, muita gente alguma pergunta, explicação? A agulha do diabo ela é desafiadora. Assim, eu acho que eu não coloquei nenhuma foto da agulha do diabo nessa imagem, mas qualquer pesquisa você chega a ela. A agulha do diabo ela é muito mais imponente que o dedo de Deus, alta, grosso modo falando fina, uma coisa mais que você, perigosa, mais né? perigosa, principalmente para a época, foi conquistada entre 39 e 41. E ela era extremamente desafiadora, e por isso, como não havia essa técnica de escalada, eles se entalavam o máximo que podiam, e a agulha é toda exposta, você tem que ficar exposto ao perigo. E sem técnica, sem equipamento. Por isso ela foi praticamente a última a ser conquistada na Serra dos Órgãos. E ela era até, na ocasião, conhecida como penhasco fantasma. E foi a última por causa desse medo, do desafio, e como é que vai chegar lá, o pessoal analisou de um lado, de outro, e os conquistadores das montanhas até então, até uma das, antes da agulha do diabo a ser conquistados foi a Pedra do Garrafão, eles falaram que só faltava o penhasco fantasma e esse provavelmente nunca seria vencido. Você tem uma ideia de que não tinha técnica, tinha medo, então isso acabou motivando um grupo de escaladores que conquistou a agulha do diabo, ficou entre 39 e 41 chegou aquele cume. E a constatação foi em uma serra, em uma cadeia de montanhas. Hoje tem tantos santos, uma montanha que coloca esse medo todo, que tem essa dificuldade toda, só pode ser do diabo. Então virou agulha por causa do seu formato e agulha do diabo. Porque os santos estavam todos ocupados, já tinham sido conquistados e a agulha ainda era, o penhasco fantasma ainda era desafiador ao extremo. Então, para chegar àquele cume, foram quase 3 anos de luta enorme, várias investidas. Além da questão do desafio, da exposição da agulha do diabo, havia a questão de aproximação, que a trilha não é a trilha que se faz hoje. Hoje se faz com uma média, assim, um caminhante normal, leva-se 4 a 5 horas para chegar à base dela para começar a escalar. Para chegar à base para depois escalar. Antigamente se levava 2 dias para chegar à base dela. Então ela era um desafio enorme. Então acabou virando a agulha do diabo. Mas hoje ainda tem gente que se atreve a subir? Sim, hoje em dia está, entre aspas, mais fácil. Jura? Porque hoje temos técnica de escalada, temos equipamento. Todas as ferramentas necessárias. Hoje, por exemplo, sapatilha, que é um calçado que fica bem justinho no pé, e o solado dele é um solado que adere à rocha, a nossa corda é mais leve, cadeirinha, então hoje está mais fácil a agulha do diabo. Ainda assim é um desafio enorme, por conta da exposição. Então, quem tem medo de altura, desiste ali. Porque não vai dar certo. É um desafio enorme. Mas eu já tive uma colega, a Carolina, que ela tinha um medo de altura enorme, fez o curso de escalada para se provar, para passar esse medo de altura, e escalou a agulha do diabo. Eu mostrei no programa Mochileiro. Foi de teimosa, né? E ela foi lá, e eu gravei com ela, eu fiquei na Pedra São Pedro, que você vê bem pertinho, gravei com ela pelo rádio. Falei, Carol, você não tinha medo de altura? Isso aqui é a prova que eu perdi meu medo de altura. E é realmente impressionante. A primeira vez que eu estive na agulha do diabo, em 2005, tem um lance que é chamado lance da unha, que é um dos lances mais expostos, que você senta no finalzinho, num lancezinho um pouco menor que essa distância entre nós e as cadeiras, e você está vendo um abismo enorme no seu pé. Lembro que eu sentei, olhei para baixo, fiquei adrenado na hora, depois você tem que continuar escalando, e quando você chega ao cume, o cume é muito pequeno, então você está num cume pequeno, com um abismo enorme à sua volta. Nessa minha primeira vez, em 2005, eu lembro que eu mal consegui ficar em pé no cume. Eu fiquei sentado, me ancorei, aí fiquei tenso e tal. Depois eu voltei mais 2 vezes em anos posteriores e passou o meu medo. Mas lá em 2005, 11 anos atrás, foi tenso. E hoje muita gente passa essa tensão. Ainda a Serra dos Órgãos é a nossa verruga do frade, né? O nariz e a verruga do frade de um ângulo diferente, que é feita de uma montanha ali na Serra de Petrópolis. Você vê ela meio de lado, Nina, e você repara que uma fenda cortando a montanha ali é por onde é feita a ascensão. É uma chaminé. Por ali. É por dentro daquela fenda ali, até quase ao cume.
E depois está a pedrinha lá equilibrada, a nossa verruguinha do frade. Mas essa aí também só dá para ser explorada através do SET, com Através de toda... escalada, você tem que escalar, não é caminhada. E essa montanha, o legal dela, Nina, assim como o dedo de Deus, que a gente falou da outra vez, ela é conquista daqui de Teresópolis. Seu Miguel Inácio Jorge, que é aquele senhor que cuidava do relógio da matriz de Santa Teresa, é um dos conquistadores da Verruga do Frade de 1933, dia 24 de julho, daqui a pouco é o aniversário de conquista da Verruga. Sem os equipamentos, né? Bom, agora a gente vai para o comercial, então. Agora a gente vai chamar o comercial rapidinho e eu volto já já.